E aí, tudo bem com você? Aqui tá tudo certo. Eu disser para você que nós, seres humanos, somos dotados de superpoderes. Como não poderia ser, se nós somos imagem e semelhança daquele que criou os céus e a terra? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Nós, seres humanos, somos cheios de potenciais. O único problema é que não sabemos acessar esses potenciais. Tem gente que diz assim, eu não tenho talento. Nossa, você viu aquele cara como ele é talentoso? Talento é só um desses poderes que você não sabe que tem. E aí prefere acreditar que não tem do que descobrir como acessar o seu superpoder. Eu sou Anderson, sou coach e eu treino pessoas, ajudo pessoas a desenvolverem o seu potencial, a buscarem formas de alcançar os seus sonhos, seus objetivos. E como que eu faço isso? Qual é o meu maior ativo para te ajudar a sair dessa vida de inércia que você está vivendo para alcançar algo que você sonha, que você almeja, que você não tem conseguido buscar através dos potenciais que já estão dentro de você. Esse é o meu trabalho, simples assim. É despertar dentro de você um poder que já está aí dentro de você. Eu tenho um treinamento e nesse treinamento, o que para mim é um pilar e é o que eu mais tento ativar nas pessoas é autoconfiança. Uma vez que você tem autoconfiança, tudo se transforma, tudo muda. Para mim, tudo gira em torno da autoconfiança. Porque uma vez que você não tem autoconfiança, você não realiza, você não alcança. A sua autoestima cai, o seu prazer, a sua paixão pela vida se esvai quando você perde a autoconfiança. E como se perde a autoconfiança? Ou como não se desenvolve a autoconfiança? Dentro de um processo de coach, nós fazemos uso de várias ferramentas. E algo que é importante para conseguir fazer as pessoas despertarem potenciais que estão dentro dela é a inteligência emocional. Desenvolver inteligência emocional. O que é isso, Anderson? Desenvolver inteligência emocional é ter a capacidade de gerenciar suas próprias emoções. Uma vez que o cérebro humano, a parte cognitiva do nosso cérebro, ela é 95% emocional e apenas 5% é o nosso cérebro racional. Por isso que muitas vezes você toma decisões que você fala depois, meu, que merda que eu fiz. Porque às vezes a gente recebe alguns estímulos no nosso cérebro e às vezes o nosso cérebro emocional ele age antes que essa informação chegue no nosso cérebro racional, que são essas sensações que você tem quando você faz algo que você em seguida já fala, nossa, que merda que eu fiz, porque eu não pensei antes de falar aquilo. Lógico que eu falei aqui de uma forma bastante generalizada para que você entenda, porque o objetivo desse vídeo não é entrar em méritos mais técnicos sobre como essas coisas funcionam dentro do cérebro. Eu pretendo trazer alguns conteúdos um pouquinho mais densos a respeito de como funciona o cérebro, mas esse não é o objetivo. Mas baseado nessa informação, para que eu desperte em você esse potencial, que é a autoconfiança, por exemplo, é uma delas, ou o talento, como eu citei anteriormente, é preciso se ter um equilíbrio emocional, se buscar esse equilíbrio emocional, para que você consiga se disciplinar e acessar as habilidades necessárias. Então, para ficar um pouquinho mais claro, quando nós estamos dentro de um processo de coaching, que é um treinamento, né? Para que você consiga transcender as barreiras que está te impedindo de alcançar aquilo que você deseja. Então nós vamos identificar todos os seus impedimentos, criar algumas tarefas para que você consiga ultrapassar essas barreiras, esses impedimentos. Mas muitos desses impedimentos estão ligados ao emocional. Por isso que eu citei toda essa questão emocional importante. E é ela que vai te ajudar a ativar
esses potenciais que vão vencer cada uma dessas barreiras. E para mim, como eu disse, o mais importante, a autoconfiança. Uma vez que você precisa, por exemplo, dar uma palestra, apresentar um trabalho na faculdade, fazer uma reunião na sua empresa e você não consegue falar em público, a gente precisa aí neste instante ativar um potencial que já está dentro de você. Então, você não tem medo de falar em público, né? Você tem medo do que as pessoas vão achar de você. E você tem medo porque não tem autoconfiança. Porque quando a sua confiança for maior que o medo, você não vai ter medo de mais nada. Quando ouvimos essa expressão, principalmente aquelas pessoas que sentem medo de tudo, quando ouve a expressão não vou ter medo de mais nada, dá uma sensação que não ter medo de mais nada é a ausência de medo. Não ter medo de mais nada é saber que aquilo provoca um estresse em você, mas você é capaz de ir lá e enfrentar, como por exemplo, falar diante do pessoal que trabalha com você numa reunião. Você pode sentir um certo temor, mas você tem confiança maior que o seu temor e vai lá e fala. E fala bem, se sai bem, alcança os resultados. Geralmente líderes não vivem com ausência de medo, mas eles são confiantes a ponto de ser maior que seus próprios medos, então eles vão lá e fazem o que tem que fazer. Se você é uma pessoa tímida, e a sua timidez te atrapalha na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, uma vez que a sua autoconfiança é maior que a sua timidez, já era timidez. Uma vez que a sua confiança é maior que a ansiedade, é maior que a frustração que aconteceu com você, que é maior do que aquele desafio que você acha que não é capaz de alcançar, da sua falta de capacidade, quando a sua confiança é maior do que essa falta de capacidade que você acha que tem, tchau para tudo isso. Porque uma vez que você desenvolve autoconfiança, você se torna imbatível, inabalável, você vence tudo. Por isso que para mim, autoconfiança é o maior superpoder dos seres humanos. Tudo gira em torno da autoconfiança. A autoconfiança ela é necessária para que você consiga sentar, fazer um plano e executar esse plano. Você vai para a faculdade. Por exemplo, tem pessoas que de repente não gostavam de matemática na escola e tal, mas dentro do âmbito de trabalho, vai desenvolvendo ali e vai se atraindo por profissões como engenharia, por exemplo. E aí tem aquela sensação que não é muito bom de matemática, mas mesmo assim vão lá e encaram a faculdade de engenharia. Só que quando começam o processo dentro da faculdade, enfrentando cada etapa ali, cada matéria, aquela pessoa que já trazia aquela sensação de que não era capaz com os números, isso foi reduzindo a autoconfiança dela. E a cada evento, a cada prova, a cada teste, a cada exercício, ela vai se sentindo menos e menos e menos confiante. E isso vai mexer tanto com a autoconfiança dela, a um ponto que ela vai acabar dizendo para ela mesma que ela não é capaz de ser um engenheiro, de alcançar essa profissão, porque demanda habilidades com números. Mas na verdade, ela não precisava ter habilidade com os números, ela precisava se encher de autoconfiança para poder enfrentar essa dificuldade com os números e fazer essa dificuldade se tornar o ativo para que ela conseguisse passar por todo esse processo acadêmico e se tornar um engenheiro. Esse é só um exemplo. Eu já citei também que você não tem medo de falar em público, você tem medo do que as pessoas vão pensar. E a autoconfiança, quando você tem pouca autoconfiança, quando ela está abaixo do que deveria,
você começa a se sentir incapaz. Eu acho que esse é o sentimento mais prejudicial, né? A incapacidade que a falta de confiança nos traz. A gente acha que não consegue, a gente acha que não pode. Ter habilidade, ser talentoso, isso acaba sendo desculpa que a gente dá, mas aquela capacidade, aquela incapacidade se instalou. E a gente não consegue identificar que isso é simplesmente falta de autoconfiança. Muitos dizem que a autoconfiança é parte do nosso caráter. Nascemos com autoconfiança. Ou a autoconfiança é algo genético, né? Uma herança genética. Uns têm, outros não têm. E quem não tem, se contente de não ter. E quem tem, vai alcançar, vai inspirar pessoas, vai realizar. Mas isso não é verdade. A autoconfiança, ela pode ser desenvolvida. Você pode trabalhar a sua autoconfiança, né? Existem vários aspectos emocionais, como eu falei, que envolve essa restauração da autoconfiança. A perda de autoconfiança é tão grave que você perde a sua própria identidade. Quem você realmente é. Entende? Eu vou citar um exemplo bem interessante que eu vi recentemente. É uma história que um filhote de gavião, foi salvo por um fazendeiro. Foi encontrado perdido, né? Esse fazendeiro recolheu esse filhote de gavião e colocou ele no galinheiro. E lá ele alimentava o gavião, o filhotinho de gavião, junto com as galinhas, junto com os pintinhos, os filhotinhos da galinha ali. Eles ficavam juntos e tal. E esse gavião foi crescendo ali, no meio das galinhas. Aprendeu até a dormir nos puleiros, junto com as galinhas. Ou seja, esse gavião, ele perdeu a identidade. Ele acha que ele é galinha. Por quê? Ele perdido tem a sua confiança posto à prova e depois ele recupera um pouco dessa confiança no meio num âmbito que ele não faz parte, mas aquele âmbito é seguro, gera confiança nele. Podemos observar que, às vezes, o nosso raio de segurança, o ambiente que vivemos, acaba moldando em nós alguém que nós não somos. E depois nós precisamos, para resgatar isso, ativar essa identidade. E ativando essa identidade, automaticamente recuperamos a autoconfiança e vice-versa. Uma vez que encontramos a porta para restaurar essa autoconfiança, vamos ter um outro olhar para nós mesmos e identificar que nós não somos galinha, só estamos vivendo no galinheiro, mas na verdade somos gaviões. Então esse é um aspecto também que envolve essa falta de confiança, né? Você perde em algum momento e de repente o ambiente te molda e você se torna confiante pelo aspecto do ambiente, né, externo. Como desenvolver autoconfiança, né? O que de fato é autoconfiança? Autoconfiança, na verdade, ela é um estado mental, tá aqui dentro. Ela é o nosso cérebro que comanda. Por isso que eu citei lá no começo a questão emocional que você precisa desenvolver. A autoconfiança é um estado mental. Há uma região do nosso cérebro onde se desenvolve a autoconfiança. E eu vou ao longo dos vídeos aqui trazendo para você informações, exercícios, como desenvolver essa autoconfiança e como fazer que essa autoconfiança te ajude a recuperar a sua própria identidade, a sua autoestima e te fazer alcançar os resultados que você não estava alcançando. O nosso cérebro, ele é um músculo, né? Então ele é possível de ser exercitado. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos identificar e entender um pouco de como é esse processo para conseguir gerir algumas atividades que nós vamos fazer para estimular
a nossa mente a desenvolver, a trazer essa autoconfiança que vai nos ajudar a trilhar e alcançar uma vida mais satisfatória, mais agradável, mais livre de pesos, de opiniões dos outros, entre todos os outros aspectos que nos rodeiam por falta da autoconfiança. Então esse é apenas o começo. Acompanhem aí. Não esqueçam de curtir a página, se inscrever no canal para não perder os outros vídeos. E um grande abraço e a gente se vê.